Você às vezes nem lembra, mas que é tão importante quando você está na sua casa e pensando em segurança e pensando em praticidade também. Quer ver? Só de eu falar, você já vai dar uma assustada. Quadro de luz. É exatamente isso. Você se preocupa com quadro de luz? Né? A gente quer justamente chamar a sua atenção para isso. Porque, por exemplo, numa cozinha como essa aqui, tá? Cadê o quadro de luz? Né? Pois é, cadê o quadro de luz? Vai ver, você nem sabe, mas pode estar contribuindo para na sua casa ter um acidente, um incêndio, uma coisa assim mais perigosa. Então, vamos começar chamando um especialista no assunto. O Wilton Moreno, que é engenheiro eletricista. Bem-vindo, Wilton. Obrigado. Não brinquei com isso aqui à toa. Você tá bom? Tudo bem, você? Bem-vindo aí de casa. Muito obrigado, muito de obrigado. Fato, eu entrei nessa cozinha, não vi o quadro de luz. Exatamente. Provavelmente porque ele está no lugar errado. Ah, com certeza. Não o quadro está no lugar certo, mas puseram uma coisa no lugar errado. Muito bem. Como na maioria das casas. Olha aqui onde é que está o nosso quadro de luz, gente. Atrás da geladeira. Isso é muito comum. Totalmente errado. Totalmente errado. Olha, você tá vendo? Aqui, ó. Tá ali atrás. Que a pessoa acha que justamente, como é uma coisa feia, tem que esconder. Isso. Não. O quadro ele tem que estar acessível para um caso de uma emergência, de uma necessidade. E dependendo do que a gente coloca na frente, como uma geladeira, dificulta inclusive a ventilação do quadro e atrapalha todo o funcionamento. Perfeito. Então vamos começar arrastando essa geladeira aqui, tirando. Não precisa abrir, não. A gente tira ela aqui. Isso aí. E pronto, temos aqui então temos um quadro. Estrela do de casa, do comecinho do de casa hoje, que é o quadro de luz. Que é simples. Talvez não seja realmente a peça mais bonita da sua casa, mas é uma das mais importantes. Né? Com certeza, porque tem a ver com segurança. Exatamente. E muita gente acha que está instalado, está seguro. Deixa lá. Não, precisa ter uma manutenção. Com certeza. Para começar, eu estou vendo que ele está fechado. É como ele deve ser, né? Isso, um quadro de luz tem que estar fechado, como esse aqui, ok? E aí isso para evitar o quê? Que as pessoas toquem nas partes que estão energizadas e levem um choque. Então, esse é o primeiro motivo. Sobretudo, criança. Criança. Né? Quem tem criança pequena em casa, essa é uma preocupação que tem que ter sempre. Só que muita gente coloca uma chave, uma coisa assim. Não é necessário, até porque na hora de abrir... A chave é uma questão relativa. Se você tiver uma criança que já alcança aqui assim o quadro e não entende ainda muito bem, é interessante pôr uma chave, ter um cadeado, pôr uma chave e, claro, a chave sempre perto do quadro para na hora que eu precisar numa emergência ela tá facinho ali. Nesse caso, por exemplo, tá aqui. Ok? Isso não é nem uma chave. Deixa logo numa estante, uma prateleira. Isso aqui não é nem uma chave, é só uma... Nesse caso particular desse quadro, é uma maneira de abrir. Uma moedinha até serviria nesse caso. Ok? Mas tem que ser fácil, né? Facílimo e de preferência deixar a chave o mais perto possível do quadro. Ali, tá. Eu abri ou fechei? Abriu. Muito bem. Quando você abre esse quadro, olha assim pra ele, é que o Wilton é muito bom nisso, ele é super especialista. Ele bate o olho e já vê um problema grave aí, qualquer. Então, primeiro já tem uma vela aqui, acho que deve ser o pessoal já preocupado aí com alguma coisa, né? Não, você vê, se acabou a luz na minha casa, eu acendo uma vela e vou olhar o quadro ali. Aí eu esqueço a vela lá dentro. Então, só que acabou a luz na sua casa, você vai abrir um quadro para pegar uma vela e vai levar um choque. Né? Assim, mais ou menos, depende do que aconteceu, pode ter parte aqui, mesmo sem luz na casa, que está energizado. Então, não é legal isso. Isso é ruim. Aqui deixaram, por acaso, uma fita isolante. E o pior de tudo, deixaram aqui uma chave de fenda. Essa parte aqui é complicado, porque isso é metal. Metal e eletricidade é problema. Pode dar um curto-circuito aqui. Justamente. Então a gente tem que tirar essas coisas. O quadro de luz, gente, tem que estar limpo. Ele não é um cesto de lixo. Aqui não é um lugar para guardar coisa. Ele é um quadro de luz, tem a função específica dele, pronto. Então, não é para guardar nada no quadro de luz. Ok. Então a gente abriu, olhou, consultou, tira tudo de lá. Né? Isso, a gente acompanhou alguns testes feitos pela equipe do Wilton, né, junto com o laboratório. O Instituto de Energia da USP. Muito obrigado, da Universidade de São Paulo, justamente. E um desses testes mostra justamente o que pode acontecer quando a gente esquece algum objeto do quadro de luz. Vamos dar uma olhada só para você ver como é preocupante ali, né? Exato. Tá ali, no caso, o que é ali? Uma palha... Aqui o que a gente fez é alguém que teria esquecido uma palha de aço. Na verdade, isso simboliza alguma coisa metálica lá, qualquer coisa. Só para facilitar o nosso ensaio aqui, para ser mais didático, a gente usou uma palha de aço e tá vendo, ó, já provocou um curto-circuito ali. Só de estar encostado ali. Só de estar encostado.
ele começou, já está pegando fogo ali, tá vendo? A gente até teve antes uma imagem termográfica aí para ver o aumento de temperatura, né? Sim, sim. Então ali está pegando fogo. Aqui, de novo, a gente fez numa condição bem controlada em laboratório, para não acontecer grande coisa, mas no mundo real isso poderia dar uma explosão, uma faísca mais grave, provocar um incêndio. E isso, como a gente sabe, é muito comum no dia a dia de uma casa. Segundo os bombeiros, eletricidade, instalação elétrica é a principal causa de incêndio no Brasil. Pouca gente sabe disso. Por causa disso, vamos ficar ligados, então, com coisas que você não pode esquecer dentro. Mas eu sei, qualquer pessoa que cuida de casa, dona de casa, marido, alguém que mora sozinho, gosta de manter a casa limpa. É importante limpar o quadro. O quadro, sim. Ele é como qualquer outra coisa, ele precisa de uma limpeza. Aqui só uns cuidadinhos adicionais. A primeira regrinha de ouro é água e eletricidade não se dão bem. Então, quando a gente fala em limpar, é essa superfície aqui, a gente tem, né, tá vendo? Tem aqui um acrílico aqui, né? No caso é um acrílico. Para demonstração, via de regra, seria uma chapa metálica também. Aqui, ok? Então, é essa parte exterior que a gente vai limpar. Essa parte aqui, a parte de fora, essa parte aqui, essa aqui tendo uma proteção e o detalhe, e aí com um pano úmido. Mas quando eu falo em limpeza, a gente pensa em detergente, uma água sanitária, álcool, nada disso. Não precisa, isso aqui não faz bem, isso pode danificar os componentes se a gente chegar muito, aplicar muito neles. Sim. Então, pano úmido. Pano úmido, ponto. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em pano úmido, água e eletricidade, perigoso. Então, tem que estar desligado. Isso. Aí é um outro detalhe, assim, se o quadro tiver essa proteção aqui, então essa proteção eu posso limpar direto aqui. O que é muito comum, infelizmente, no Brasil, é não ter essa proteção. E aí a gente tem acesso direto a essas partes aqui de dentro que tem eletricidade. Jamais limpe isso. Se você é dona de casa, nem com o quadro desligado, não limpe lá dentro. Porque a parte aqui de cima tem uns pedaços do quadro que mesmo com o disjuntor desligado vão continuar ligados. Então, não faça isso. Agora, Ailton, 10, 15 anos, nunca entrou um pano aí. Aí se eu vejo que está muita sujeira acumulada, chama o eletricista? Chama o eletricista, ele vai saber como fazer isso com segurança, vai limpar direitinho e aí ok. Até porque é um detalhe, muita poeira, muita coisa acumulada aqui em cima acaba dificultando a condição de eletricidade. Sim. E isso vai aquecendo o quadro. Muito bem. A gente está vendo um quadro de luz muito comum na casa das pessoas. E a gente, aqui são os disjuntores. Os disjuntores, isso. Certinho. De repente eu estou em casa ali e vejo aquele clec assim. Significa que um disjuntor... Um disjuntor caiu por algum problema, né? Então a gente tem situações em que esse disjuntor pode cair. Ele na verdade desarma isso, ele né? Desarma e desliga o circuito que a gente chega. Aqui, por exemplo, aconteceu agora. Nesse caso ele desarmou e a parte de iluminação do quarto 1 apagou. Só aquela. Muita gente chega e fala assim, vamos voltar para cá. Você pode... Vamos lá. Então, dependendo do problema que tiver, eu não vou conseguir rearmar. Tá vendo? Ele não segura. Ele não segura. Eu tento, ele não segura. E isso é bom. Sem falar uma coisa muito técnica que a gente está falando pra gente como eu sou leigo aí. O que está acontecendo? Aqui pode ser duas coisas. Uma, ou está tendo um curto-circuito na iluminação do quarto 1. Aí, nesse caso, só chamando alguém para ir lá e desfazer, resolver esse curto-circuito. E o outro, que esse sim é o mais comum, é alguém que, por exemplo, tentou ligar aqui na cozinha 4 eletrodomésticos. Não aguenta. Máquina de ele não aguenta, ele cai. Aí o que a pessoa faz? Troca o disjuntor. Troca o disjuntor. Essa é a solução mágica que é um desastre. Tá errado. Erradíssimo. Não troca o disjuntor, porque a verdade, o problema é lá atrás, né? O disjuntor, ele é o salvador, não o culpado do assunto. É ele que está prevenindo para que não aconteça um problema. Então, se isso estiver acontecendo com muita frequência na sua casa, o que a gente deve fazer? Tem que chamar Bom, aí são duas coisas. A pessoa mesmo, ela pode aprender que ela não pode ligar aqueles 4 equipamentos. Liga 3, liga 2, tenta descobrir quantos ela pode ligar. Se ela quiser resolver de uma vez por todas esse assunto, chama um profissional que ele vai fazer a troca do disjuntor e do fio. Não adianta só trocar o disjuntor, tem que trocar o fio por um adequado para que ela possa ligar os 4 equipamentos. Uma regra básica, chame um profissional que você vai saber. Até porque
Sempre, falando em quadro de luz, você tem sempre um perigo de uma sobrecarga, de um choque enorme. Exatamente. Existe algum dispositivo aí que nos ajuda a não levar choque? A gente tem nesse quadro, ele está certíssimo, é esse dispositivo chamado DR, que é diferencial residual. Isso é obrigatório? É obrigatório no Brasil desde 1997. Ok, a não ser que você tenha na sua casa uma caixa de luz muito antiga. Deveria, de 97 para cá, deveria ter esse dispositivo. E como ele ajuda a gente? Então, a função dele é, quando começar alguém levar um choque elétrico, ele desliga a energia. E aí protege a pessoa. Mas aí eu, como leigo, pergunto assim, mas como é que ele sabe que eu estou levando um choque elétrico? Aí é uma questão mais técnica, mas ele entende assim, normalmente a eletricidade, ela deveria ir até o micro-ondas e voltar para a rede. Se tiver um vazamentozinho de corrente elétrica que não passe pelo fio que vai e volta, se essa corrente elétrica passar por um outro caminho, que no caso é o meu corpo, ele entende. Então mostra pra... Eu quero ver um teste justamente. Isso aqui? Então, aqui é o seguinte, essa lâmpada é como se fosse o meu corpo. Então imagina que essa lâmpada sou eu. Correto. Aqui, esse daqui seria o meu dedo, por exemplo, ok? Ou, melhor ainda, o dedo de uma criancinha, de um... Melhor ainda, não, pior ainda, né? Melhor ainda. O exemplo, pior a situação. Então ali seria, por exemplo, uma criancinha colocando um dedinho na tomada, um clips, e aqui... micro-ondas ligado. O micro-ondas notando que ele está ligado, aqui tem energia nele. Sim, ele está na tomada. Está ligado, tem energia nesse circuito aqui, ok? E aqui o que eu vou fazer é encostar essa ponta no micro. Como o chão aqui é isolante, eu poderia encostar no chão e daria o mesmo efeito se aqui fosse uma cerâmica, por exemplo. Só que como aqui é isolante, eu vou simular a cerâmica encostando aqui no micro-ondas. Deixa eu ver. Então, uma parte já está ali na tomada. Ali é como se fosse o meu dedo, ali, o dedo da criança. E aí, por exemplo, aqui seria o meu pé encostado no chão, o pé do bebê. Aí se eu fizer isso, ó, presta atenção aqui, ó. Ele vai cair porque aí ele vai desligar a energia. Vamos ver. Pode ser? Vai. Posso subir aqui de novo? Só para você ver o detalhe. Ó, você subiu, vai encostar no micro-ondas. A energia voltou, tá vendo? No micro. Então, ter cortado a energia do micro significa que cortou a energia de mim. Novamente, eu estou protegido. É uma proteção. É uma proteção. Mais uma vez, ó. Vai cair ali, tchum. Instantaneamente, certo? Está protegido. Está protegidíssimo. Última coisinha para a gente encerrar aqui nessas dúvidas. São muitas dúvidas, aliás, se você tiver uma dúvida sobre quadro de luz também, manda para a gente gostaria de saber e talvez o Wilton até ajudar você a solucionar. Mas a gente está em casa assim, às vezes... época de chuva agora, boa parte do Brasil acaba acontecendo, é a época dessas chuvas e na minha casa aconteceu essa semana 2 vezes em São Paulo. Pum, caiu tudo. Saiu. Primeira coisa que eu faço, sai tirando tudo da tomada, correto? Corretíssimo. A maneira mais prática, barata e de resolver esse problema na volta, porque a energia ela causa dano quando ela volta. Ela volta muito forte. Muito forte. Imagina assim, a energia normal é uma água correndo por uma mangueira. Essa é a energia normal. Agora imagina que você tampe a boca da mangueira, a hora que você solta não vê um jato? Muito forte. A mesma coisa, se eu tampar a mangueira, é como se acabou a energia, na hora que eu libero a mangueira é a volta dela. E aí pode prejudicar, ela queimar uma lâmpada, às vezes o computador. Ela queima TV, lâmpada, computador, isso é muito comum. Então se estiver em casa, sai tirando tudo da tomada. Se eu estiver em casa e eu tirar da tomada, pronto, não tem como acontecer nada aqui. Só que, por exemplo, uma das vezes que aconteceu essa semana na minha casa, eu estava trabalhando, estava gravando, ela tem Ouro Preto, gravando uma reportagem aqui perto de casa, e pum! Caiu. Você não estava em casa. Não estava em casa. Então, às vezes você não está em casa, ou às vezes você está em casa e não dá tempo de tirar tudo. Qual a solução? Aí existe um dispositivo, aí é um outro dispositivo, ele chama DPS, é dispositivo protetor de surto que a gente fala. Esse DPS é uma peça que ela, é como se fosse a mangueira, na hora que você solta, ele é um anteparo, ele segura essa corrente uma boa parte forte e deixa passar só a corrente normal que o aparelho aguenta. Então ele atua, né? Ele vai fazer essa proteção, diminuindo a intensidade da energia que passa para o circuito e aí não queima. Então isso é obrigatório também, hoje em dia? Esse passou a ser obrigatório a partir de 2004. Se eu não tenho, se o meu quadro de luz é anterior a 2004, eu devo instalar? Deve instalar. Custa caro? Esse aqui em torno de R$80 mais ou menos cada um.
Mas novamente um preço que pela segurança... vale muito a pena, até porque isso aqui dura 20 anos, 30 anos. Tá então o investimento está pago. Tá pago, sua casa tá segura, tá bacana, tá bonita e tá com tudo funcionando, que é o mais importante, não é? Eu tô super obrigado. Muito obrigado. Esclareceu muita coisa, mas novamente, se você tiver uma dúvida, manda aqui pra gente. Bora lá?